Então, a partir de tudo isso, a partir de todos esses estudos que surgiram falando do monitoramento de vancomicina, o IDSA divulgou a nova diretriz de monitoramento de vancomicina, que vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar, que é a famosa diretriz de 2020, recomendando, então, o monitoramento direto pela área sobre a curva, com um alvo terapêutico entre 400 e 600. Então, assim, para a vancomicina, a gente sempre teve o alvo de 400 a 600 na área sobre a curva. A diferença é que a gente utilizava a medida do nível sérico do vale como uma medida indireta da área sobre a curva. A gente utilizava a medida do nível sérico entre 15 e 20, entre 10 e 20, como uma medida indireta da área sobre a curva entre 400 e 600. Então, o alvo terapêutico não mudou. O que muda é a recomendação da forma que a gente faz esse monitoramento. A gente tem uma mudança de paradigma nessa questão de monitoramento, porque com o guideline de 2009, a maior preocupação era reduzir a toxicidade com a vancomicina. A maior preocupação era a gente manter os níveis séricos abaixo de 20 para evitar a superexposição do paciente. A nova diretriz de 2020, recomendando o monitoramento pela área sobre a curva, já tem um foco na melhora da exposição do paciente com o objetivo de melhorar a eficácia terapêutica, a efetividade de fato do tratamento. Além também de diminuir a toxicidade. Então, como que a gente faz o monitoramento direto da área sobre a curva? A própria diretriz de 2020, ela traz duas opções para a gente. Uma opção é utilizar softwares, são softwares computacionais e softwares que usam estatísticas avançadas e complexas para fazer esse monitoramento. Ou então a gente pode utilizar as equações cinéticas de primeira ordem, porque a vancomicina é um fármaco que tem uma farmacocinética linear, então a gente consegue representar bem os parâmetros farmacocinéticos da vancomicina utilizando as equações cinéticas de primeira ordem. Então, quais são as diferenças? Quando a gente utiliza um software bayesiano, que é um software de estatística avançada para fazer esse monitoramento da área sobre a curva, a gente consegue estimar a área sobre a curva a partir de uma única coleta, porque ele utiliza dados de outros pacientes, ele utiliza dados de farmacocinéticas populacionais para estimar essa área sobre a curva individualizada. Então, a gente consegue fazer isso com uma coleta só. A gente não precisa esperar o estado de equilíbrio do fármaco para fazer o monitoramento, então, a partir da primeira dose que a gente administra no paciente, a gente já poderia utilizar o software para estimar a área sobre a curva. A maioria dos softwares em outros países possuem integração com sistemas de prontuários eletrônicos. Aqui no Brasil, eu não sei se algum software já tem integração com os prontuários eletrônicos brasileiros. E os softwares que utilizam estatística bayesiana, eles têm modelos específicos para condições específicas. Então, a gente pode, utilizando o software bayesiano, a gente consegue utilizar modelos específicos. Então, por exemplo, modelo específico de farmacocinética populacional para os pacientes em diálise, tem um modelo específico de pacientes pediátricos, tem os modelos específicos de pacientes obesos. Isso é um ponto positivo e um ponto negativo também, porque quando a gente se depara numa condição super específica, como é, por exemplo, eu estudo no meu projeto de doutorado, eu estudo pacientes em transplante hepático. Não existe um modelo específico para pacientes transplantados hepáticos. Então, a gente tem que adaptar modelos. No futuro, eu entendo que a gente vai ter modelos cada vez mais específicos para diversas populações no hospital. Então, a gente usa um modelo específico para cada grupo de paciente. O problema do software bayesiano é que ele tem um custo muito elevado. Eu não sei dizer os preços, eu até uma vez fui buscar quanto custava para manter o software no hospital, e é um custo relativamente alto e difícil para manter, principalmente em hospitais pequenos. Então, tem até uns estudos mostrando que para valer a pena a gente instituir um software bayesiano, a gente precisaria de um hospital de pelo menos 600, 700 leitos para que compensasse esse custo, mas assim, entendo que cada vez também mais a gente vai ter opções de softwares disponíveis, né, para fazer esse cálculo. A medida da área sobre a curva, utilizando os cálculos dos softwares bayesianos, são, de fato, a primeira recomendação da diretriz de 2020 da IDSA. Mas eles também entendem e também recomendam a gente utilizar os métodos das equações de primeira ordem como uma possibilidade também de monitorar a área sobre a curva. E tem algumas diferenças, né? Para a gente fazer
os cálculos de farmacocinética utilizando as equações de primeira ordem, que depois eu mostro direitinho como que é o cálculo, eu trouxe uns exemplos práticos, né? A gente precisa de pelo menos 2 coletas no mesmo intervalo de dose. Então, a gente não consegue estimar a área sobre a curva de um intervalo de dose utilizando uma medida pontual. A gente precisa de pelo menos 2. Para uma estimativa efetiva da área sobre a curva e da efetividade, a gente precisa que o fármaco esteja no steady state, então precisa estar no estado de equilíbrio. Precisa de um intenso treinamento da equipe, não só dos farmacêuticos, da equipe do hospital como um todo, porque como muda a forma de coletas, né, que o pessoal estava acostumado, tal, a gente precisa de um treinamento extenso. Os métodos de equações não são aplicáveis aos pacientes em IRA, em hemodiálise. Então, para esses pacientes, de fato, uma das únicas opções que a gente tem é utilizar o software bayesiano. Só que tem um grande porém que o método das equações farmacocinéticas são métodos gratuitos. E apesar de serem métodos complexos, de cálculos matemáticos complexos, a gente pode traduzir isso em ferramentas do Excel, né, que fazem os cálculos para a gente.